Olá, estamos começando mais uma edição do Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Mais uma edição especial, uma edição diferente das nossas casas, aqui durante o período de distanciamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Este programa que normalmente a gente, em tempos normais, apresentava aí às terças-feiras, às 11 da manhã, pela rádio da universidade, depois no YouTube da URGS TV, na UniTV também, e atualmente estamos, então, colocando o programa nas redes sociais da universidade, no YouTube da URGS TV, no Facebook também, que a gente vai se adaptando aí às condições do momento, né? Professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, professora Jane Fraga Tutkian, vice-reitora, bem-vindos ao programa. Obrigada. Bem-vinda também a nossa colega Ângela Russo, intérprete da língua brasileira de sinais do Incluir, o núcleo de inclusão e acessibilidade da URGS. E aqui nos acompanhando também, não está aparecendo, mas nos acompanhando o colega Francisco Milanês, da URGS TV, na captação e edição de imagens. Nós temos nesta semana um tema importantíssimo, professores, que é o anúncio que foi feito na última terça-feira, dia 21 de abril, pelo governador do estado, Eduardo Leite, sobre o plano de uma mudança nas medidas de distanciamento social no estado, né, no estado como um todo, passando então para o chamado distanciamento controlado ou distanciamento sustentável, né? É um plano bastante complexo, né? É um pouco até difícil da gente resumir assim, mas envolve muitas variáveis, como os tipos de atividades econômicas, as regiões, dividir o estado também em regiões, né? E aí regiões que tenham um aumento da pandemia um pouco mais acelerado ou menos, e que também tenham mais estrutura de saúde ou menos, né, comprometida já, ou não tão comprometida assim. Enfim, é uma série de variáveis. O importante de tudo isso, uma das coisas importantes disso, é que são variáveis, são parâmetros que estão sendo estabelecidos com base em estudos, com base em pesquisas. E aí a gente entra também, né, não só a URGS, as universidades, os institutos de pesquisa, mas também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que já está, entre as diversas atividades que a universidade mantém, já está colaborando com o estabelecimento desses parâmetros aí. Eu acho até que o professor Rui acompanhou bem, né, as conversas aí com o governo do estado, com as secretarias do estado que estão envolvidas, e professor, talvez desse para nos trazer um pouco mais de informações, né, sobre esta proposta aí, que no fim das contas estamos dentro do estado, então vai acabar também futuramente envolvendo possivelmente a universidade, né? Sim, de fato, acho que a justificativa do distanciamento controlado, sustentável, esse é o ponto positivo dela, está baseada na avaliação acadêmica, epidemiológica, técnica, que tem sido feita desde o início, né, por um grupo de pesquisadores com uma forte presença de nossos colegas da Universidade Federal. Não é apenas nesse grupo que estão professores da URGS, temos também professores no grupo de Planejamento Estratégico, e o professor Hélio Enquim, nosso pró-reitor de Planejamento, e eu estamos no grupo que trabalha junto com o governador na sistematização das informações que vêm desses outros grupos. E no dia 20 de abril, à noite, numa longa reunião, nós, neste grupo com o governador, debatemos, então, esse projeto, esse modelo, né, que é baseado numa série de protocolos do afastamento controlado. Por que isso veio nesse momento? Primeiramente, nós temos que olhar a situação epidemiológica do coronavírus, a presença da doença, né, a Covid-19, em relação à capacidade que nós temos de tratar pacientes que desenvolvam a doença
isto é, a capacidade hospitalar, capacidade do sistema de saúde. Tá? Essa é a equação que norteia todos os movimentos, não só do governo do Estado, mas dos países também, no sentido de que nós não podemos ir com as medidas de relaxamento além da capacidade de atenção, porque senão nós vamos criar problemas como já estão acontecendo em alguns estados do Brasil, onde o número de doentes é maior do que a capacidade hospitalar instalada. Pois no Rio Grande do Sul nós temos uma posição que é abaixo da média do Brasil nesse sentido. Isso é, nós estamos numa posição melhor do que a maioria dos estados brasileiros. Né? Isso permite, então, que nós façamos esses estudos e essas modelagens sobre o que está sendo chamado de distanciamento controlado. Primeiramente, o distanciamento controlado é um método, é uma ferramenta desenvolvida por uma universidade americana, ela é administrada por uma universidade suíça e ela leva em conta uma série de fatores que são muito importantes. O primeiro, já foi mencionado, é que o Rio Grande do Sul é maior do que muitos países europeus. Então, nós temos que considerar o Rio Grande do Sul pelas suas regiões, né? E as peculiaridades de cada região em relação a essa questão entre a doença, o vírus e a capacidade de atenção à população. Há regiões do estado em que isso está melhor colocado e outras nem tanto. É evidente que isso precisa ser tratado diferentemente. Há também toda a questão da distribuição da doença. A maior parte dos internados está concentrada na região metropolitana e em algumas cidades do interior. Tá? Então, aí também tem que se fazer a consideração sobre a possibilidade de termos estratégias diferentes para os diferentes locais. E é isso que esse protocolo, esse modelo que o governo do Estado apresentou e que está agora sendo construído, trata. Isto é, qual e como são as iniciativas que podem ser, quais e como são as iniciativas que podem ser relaxadas dentro dessa questão, de acordo com as características próprias da região e a distribuição da doença. É claro que o estudo epidemiológico da Universidade Federal de Pelotas é muito importante nesse sentido, mas também a ocupação hospitalar é importante nesse sentido. Além disso, nós temos que considerar que diferentes atividades da sociedade têm diferentes graus de exposição. Vou colocar um exemplo. Construção civil tem uma densidade populacional envolvida muito pequena em relação, por exemplo, às escolas, à própria universidade. Portanto, um relaxamento na atividade da construção civil teria um impacto muito menor do que nós retomarmos as aulas com 50 mil pessoas, de repente, transitando em Porto Alegre, como seria o caso da URGS. Então, esse sistema ele faz essa adaptação com pesos e contrapesos, cria um cenário onde a gente pode, dependendo de como a doença evolui, como o sistema hospitalar reage a essa doença, nós estabelecermos espaços ou graus de liberdade das atividades sociais e econômicas. Tá? Então, não se trata pura e simplesmente de uma pressão, por exemplo, do comércio para abrir o comércio de qualquer jeito. Acho que o grande mérito desse método é exatamente escolher uma metodologia científica, tecnológica, baseada em dados epidemiológicos, baseada na análise permanente da atenção hospitalar, para oferecer um método seguro de distanciamento controlado, isto é, para onde se pode e não se pode fazer as coisas. E, recentemente, a gente pode ver que aquelas cidades que não tomaram esse cuidado já estão começando a ter problemas muito sérios. E, de fato, se você não tem o distanciamento estabelecido, a doença vai vir fortemente. Então, não se trata de abdicar do distanciamento, que ainda é a melhor medida para que a gente possa controlar a doença, mas sim de graduar esse distanciamento de acordo com as nossas capacidades de trabalhar com a presença do vírus na sociedade. Acho que esse é o mérito
A universidade trabalhou esses dias na construção de uma série de sugestões com relação a como as universidades devem ser ponderadas nesse modelo. Nós agora estamos aguardando que o governo nos apresente, então, o protocolo, o modelo estabelecido, de tal forma que a gente tenha aí uma noção de como é que vai se dar, de acordo com o panorama epidemiológico, o relaxamento do distanciamento, é claro, a expectativa de onde é que as universidades se colocam nessa perspectiva. Agora, se a gente pensa na atividade da educação, né, a gente pensa até nas escolas estaduais, por exemplo, mas trazendo para a gente aqui, para a universidade, né, escolas estaduais talvez seja mais difícil ainda, mas a nossa universidade é um mundo, aliás, felizmente, tem grande diversidade de pessoas e de atividades, né? Professora Jane, a gente até conversava antes aí de começarmos a gravação, né? Começamos a elencar muitas atividades em que a gente começa a pensar como implementaríamos medidas de mitigação de contágio, aquelas medidas que a gente já conhece, né? De higiene das mãos, eventualmente uso de protetores faciais, etc. Né? São muitos ambientes diferentes e atividades na universidade, né? Exato, exatamente isso. Então, complementando o que trouxe o reitor, é importante a gente começar a falar sobre isso, enfatizando o fato de que a universidade está muito alinhada ao governo estadual, né, com relação a esse tratamento. E, nesse sentido, nós também estamos trabalhando sobre dados científicos, tecnológicos, e pretendemos, a partir do estudo do nosso próprio cenário, nós pretendemos fazer uma adaptação da ferramenta do Estado para a nossa própria realidade. Eu ouvi do governo que a questão do ensino seria a última preocupação em relação ao retorno. E eu acho que isso me parece absolutamente sensato, né? Pela proximidade que as escolas, e eu estou falando de escolas de ensino fundamental, ensino médio, pela proximidade das crianças e dos jovens. E a universidade tem especificidades que são especificidades muito fortes, e a gente não pode deixar de considerar o próprio coronavírus. De fato, nós temos 50 mil estudantes, 3 mil professores, 3 mil técnicos, nós temos o pessoal terceirizado, e como a gente vai fazer o controle desse distanciamento? Temos que pensar também no número de campos e as saídas que tem os nossos campos. Se a gente pensar só no central, que possibilita a circulação de pessoas, é muito grande. A gente tem 1, 2, 3, 4 saídas. Então, tem uma circulação muito grande. Como fazer esse controle? Do ponto de vista teórico, a gente até sabe, nós vamos lá, vamos ficar em cada um dos portões, vamos tirar a febre das pessoas. Agora, vocês imaginem assim, é um momento de começar a aula, começam a chegar os alunos, até a gente tirar a febre de todos e ir liberando, é uma questão bastante complicada. E aí, a questão de resguardar 1,5 metro de distância é muito complicado. Então, administrar uma população que é grande é bastante difícil. Vamos pensar, por exemplo, na questão do estudante. O estudante tem aulas lá no campus do Vale, tem aulas no campo central, e aí ele termina se dividindo, né? Ele pega ônibus para ir para o campo central e pega ônibus para voltar para o campus do Vale. Ora, o ônibus é uma possibilidade de contrair o próprio vírus. Nós temos os estudantes que têm estágios, por exemplo. Como é que a gente vai controlar esse estudante que tem estágio
fora da universidade, né? E eles têm estágios em empresas, como tem estágio no próprio ensino regular. E por falar em estudante, a gente não pode deixar de pensar que as nossas salas de aula, elas têm, normalmente, elas têm uma capacidade de 50 alunos, mas raramente elas têm os 50 alunos, sempre tem um número de matrículas um pouco maior. Isso nos impede de fazermos o distanciamento necessário. Se nós pensarmos, por exemplo, na questão da máscara, e a máscara comprovadamente ela precisa ser usada, vamos pensar que a universidade teria que ter mais ou menos 150 mil máscaras, e eu estou falando de máscara descartável, né? A gente tendo um universo de 50 alunos, e aí nós vamos colocar os técnicos, vamos colocar os professores, vamos colocar os terceirizados, vamos colocar o pessoal da segurança, todos eles. E a universidade deveria fornecer. Por outro lado, do ponto de vista didático, um professor aguentaria dar uma aula ou passar uma manhã inteira dando aulas, por exemplo, de 2 períodos com a máscara? Como é que isso funcionaria do ponto de vista didático? Essa é uma dificuldade que nós precisamos pensar, e precisamos pensar de uma forma que nos leve também a alternativas. Só antes de falar das possibilidades de alternativas, eu acho que nós temos que pensar, por exemplo, no RU. E, assim, é um exemplo que me parece que fica tudo muito claro. Vocês imaginem assim, nós temos mais ou menos 1 hora de fila no RU, no Campus do Vale, que é imenso, é por onde circulam mais de 25 mil alunos. Vocês imaginem fazer o controle da entrada desses alunos no restaurante universitário. Vão entrar tantos, né? Aí eles saem, entra uma equipe de limpeza, sai a equipe de limpeza, entra outros tantos. Então, eles passariam, se a gente pensar de um ponto de vista absolutamente racional, o almoço se transformaria numa tarde. Né? Então, há uma série de dificuldades que são absolutamente complexas e que nós vamos ter que pensar, que equacionar. Além disso, nós temos N ambientes, a gente tem sala de aula, a gente tem auditório, a gente tem laboratório, salas administrativas, casa do estudante, restaurante universitário, museu, biblioteca. A gente tem cursos que têm diretamente o encontro de pessoas, como são as disciplinas da ESEFID, né? Tem contato físico, né, entre os alunos. Então, postas essas de uma maneira muito geral, essas dificuldades, e evidentemente que a gente tem que somar aí os grupos de risco, né? Nós temos 20% de professores que são professores que estão acima dos 60, fora outros professores que podem ter alguma doença respiratória, por exemplo, que estão dentro do grupo de risco. Então, minimamente, digamos que os professores eles estão em torno de 20% como grupo de risco. Como seria dada essas disciplinas, uma vez que eles não poderiam ir ao campus? Bom, então eu tenho dito desde o início que uma situação de exceção como essa que nós estamos vivendo, ela exige medidas de exceção. Né? Isso faz com que a pró-reitoria de graduação e as próprias unidades já estejam desenhando cenários para esse futuro que talvez não seja tão longínquo e talvez não seja tão próximo,
mas já estão desenhando esses cenários e buscando determinadas alternativas, né? Primeiro, como seria essa retomada das aulas? Retomariam todos, retomariam por grupos, como seria o próprio horário, entrariam todas as disciplinas no mesmo momento, nós mudaríamos o horário para que não houvesse circulação grande de pessoas. E esse seria um cenário. E um outro cenário, ele abriga fortemente a tecnologia, né? Diz respeito a algumas atividades, algumas aulas à distância. E aí eu acho importante, antes de encerrar essa minha fala, deixar muito claro que ninguém, em momento algum, é a favor de transformar a Universidade Federal do Rio Grande do Sul numa universidade à distância. Ninguém, em momento algum, pensa em transformar os nossos cursos presenciais, que têm a qualidade que têm, em cursos à distância. Mas, volto a dizer, um momento de exceção exige medidas excepcionais. E isso vai fazer com que nós tenhamos, claro, que recorrer à tecnologia. É claro que, professora Jane, a gente não está falando de qualquer tipo de educação à distância, né? Nossa universidade tem estudos aí e práticas de mais de 20, 25 anos, né? Em nível de doutorado, inclusive, temos doutorado em informática na educação, por exemplo, a própria faculdade de educação, profissionais, pesquisadores especialistas nisso, e que tem dito, né, que tem se feito em outras instituições uma chamada educação à distância que não seria aquela que a gente aplica e estuda na universidade, que é bem mais complexa, né? Exige um planejamento específico, né? Exatamente. Eu percebo, e assim, com muita tranquilidade, que nós teremos imediatamente os professores jovens que têm muita facilidade de mexer com a tecnologia. Esses nós não teríamos problemas. Eles são criativos, eles têm conhecimento, e tudo vai funcionar por aí. Nós temos também uma faixa de professores que seria a faixa intermediária, que tem um pouco mais de dificuldade e, portanto, ele pode recorrer a qualquer momento à Secretaria de Ensino à Distância. E nós, nesse momento, às sextas-feiras, estamos ministrando um curso à distância sobre ensino e atividades à distância. E também acho que pode funcionar muito bem. Eu quero deixar bem claro o seguinte: quando eu penso que é uma coisa do outro mundo, uma aula ou uma atividade à distância, porque eu tenho que prender o aluno, né? Eu estou pensando lá no ensino fundamental e no ensino médio. Eu não estou dizendo que a gente tenha que dar uma aula qualquer, até porque eu jamais esperaria uma aula qualquer de um professor da URGS. Mas eu acho que nós temos que considerar, antes de tornar isso uma dificuldade, nós temos que considerar que são adultos, que os nossos alunos são adultos, são aqueles que estão do outro lado, eles são adultos. Então, a gente não precisa ter medo do tipo de aula que vai colocar para eles. E existem aqueles professores que são os professores provavelmente mais tradicionais e que terão uma dificuldade, que possivelmente rejeitarão esse tipo de alternativa. Então, assim, a gente tem vários cenários, mas é importante que a gente comece a pensar, porque nós não podemos ter a imobilização, por exemplo, da graduação dessa universidade, que por 8 anos seguidos foi a melhor universidade do país. Muito bem, nós voltando então aqui para o nosso momento atual, né? Nós estamos gravando aqui no dia 24 de abril, hoje de manhã, os dados de hoje de manhã, o estado tinha 1.039 casos de Covid-19, com 31 mortes já. Porto Alegre, 413 casos.
Eu digo hoje de manhã porque amanhã já é outro número e a semana que vem já é outro número, né? Mas na semana que vem, ou daqui a alguns dias, professor Rui, nós já estamos chegando naquela data ali. Estamos, então, com a universidade trabalhando junto ao governo do estado, né, no estabelecimento desse plano aí. E, professora Jane, a universidade pensando de forma também a como isso se daria internamente, né, hipoteticamente. Mas estamos chegando, né, professor Rui, naquela data ali do 30 de abril, que foi a data que, na última vez que estabelecemos, né, um prazo assim, para suspensão das aulas presenciais, então ficou colocado para 30 de abril. Até porque não se tem, né, como estabelecer prazos muito definitivos e muito longos em virtude da rapidez da mudança das coisas. Que, felizmente, até agora aqui, né, tivemos ainda a sorte de não serem ainda piores. Mas, enfim, temos no dia 28 agora de abril a data que o Estado se propôs a apresentar, digamos, em linhas mais definitivas esse plano, né, para a sociedade, e no dia 30 seria a data em que nós estamos lá, a universidade, planejado. Bom, até lá não temos as atividades presenciais, só aquelas essenciais. O que a gente está pensando, então, para depois disso, professor Rui, para as pessoas já irem também procurando se organizar, né? Organizar suas vidas, alunos, professores, técnicos. Nesse sentido, duas mensagens importantes. Uma complementa o que a vice-reitora Jane colocou, que eu acho que é fundamental. Nós estamos trabalhando com um grupo que vai fazer uma adaptação dessa metodologia do distanciamento controlado para aplicação à própria universidade e às suas características. Portanto, todas essas variáveis que foram discutidas, elas serão contempladas dentro desse modelo, de tal maneira, né, que nós possamos, daqui para frente, começar a projetar possibilidades para a universidade, prevendo um tempo maior de suspensão das atividades presenciais. Nós temos que pensar no futuro, nós precisamos pensar no futuro com a mente aberta, com as várias possibilidades e com exatamente uma metodologia que seja tecnológica, científica, clara, transparente e principalmente auditável. Isto é, como é que nós podemos fazer de tal maneira que a gente tenha essa previsibilidade e possamos buscar metas aí para o futuro de acordo com os modelos que assim serão desenhados. Então, ao longo dessa próxima semana, esse trabalho será iniciado e nós teremos aí, então, logo a possibilidade de apresentar também à nossa comunidade alternativas, modelos para o afastamento, o distanciamento controlado ou para o retorno das atividades, em outras palavras. E, nesse sentido, como bem se lembra, nós temos que decidir o que fazer a partir do dia 30 de abril. É evidente que a gente aguarda a decisão do governo, do Estado, e, assim, nós aguardamos a decisão do governo do Estado não porque a gente esteja atrelado legalmente a essa decisão, mas porque a gente é parceiro nessa decisão. Então, a gente quer, sim, continuar em parceria, até porque o sistema educacional é um todo. Não adianta a universidade tomar uma atitude e a educação básica tomar outra, porque nós vamos criar aí conflitos em termos de presença dos pais, conflito na questão dos estágios, então é um todo, né? Mas é lógico que nós também temos um acompanhamento científico epidemiológico próprio que nos dá subsídios para a tomada da decisão que nós devemos fazer na semana que vem. Dessa maneira, nós já temos agendado para segunda-feira uma reunião com o nosso comitê de enfrentamento do coronavírus na URGS, né? Um comitê importantíssimo, um comitê paritário, que vai ser aí solicitado a eles um parecer, como foi feito da outra vez, a respeito de quais seriam, né, as recomendações que eles fariam para após o 30 de abril. Esse parecer vai ser apresentado também ao Conselho Universitário, já na segunda-feira à tarde, quando teremos a apresentação por parte da professora Suzy Camei e do professor Ricardo Kuchenbecker, dois epidemiologistas de renome, que trabalham na frente da questão, e após isso, então, vamos ter com o Consum também uma construção
do que nós podemos fazer. Teremos também reuniões com a administração central e com os diretores, de tal forma que nós possamos chegar, então, a uma decisão sobre o que nós vamos fazer no dia 30 a partir do dia 30 de abril. É quase certo que a gente não retorna depois do dia 30 de abril. Isso todos os indicadores, eu não quero passar a autoridade de ninguém, mas é muito pouco provável que a gente possa retornar. E essa não é a minha única preocupação, nem a maior. A minha maior preocupação é até quando que a gente vai ficar? Até quando? Quais são as perspectivas? E não adianta o achismo aí. Nós temos que ter parâmetros que possam ser auditados e que nos deem essa perspectiva, até porque, como a professora Jane colocou, há uma série de questões aí que precisam ser consideradas para chegar o momento de nós retornarmos, nós já estarmos preparados para termos pegos de surpresa com o que vem aí. Nos aguardem, semana que vem, vida, comunidade, vamos tomar a melhor decisão, preservando vidas, que é a nossa primeira grande meta nessa grande crise que nós estamos enfrentando. Enquanto isso, vamos mantendo esse formato diferente do programa, né? A gente se adapta, né? Como quase todas as emissoras aí, temos latidos de cachorro, gatos, as crianças brincando, aqui os vizinhos, né? O gato é meu, né? Mas os cachorros são do vizinho. Mas a gente já está se acostumando a ver e ouvir isso em todas as emissoras, porque todos estão se adaptando, evidentemente, a essas... A conexão da internet também, eventualmente, a gente nem tem, ou piora um pouco, né? Mas são os recursos de que dispomos, obedecendo às recomendações de ficar em casa, né? Como estamos de fato. Então, vamos ver aí, provavelmente a próxima edição do programa também ainda neste formato. O Diálogos URGS, que está indo ao ar neste período, né, pelas redes sociais da universidade, YouTube da URGS TV, Facebook da URGS TV, esta edição com produção e apresentação de André Grassi, a intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, a Ângela Russo, nossa colega do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. E na captação e edição de imagens, o nosso colega da URGS TV, Francisco Milanês. Nós agradecemos, então, a presença da professora Jane Fraga Tutkian, vice-reitora da universidade, professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade. E lembrando duas coisas importantes. Estamos em casa, mas com o apoio das estruturas da rádio da universidade, da URGS TV, da Secretaria de Comunicação da Universidade e do Incluir, né, um núcleo de inclusão e acessibilidade. E a outra coisa é que as informações sobre o funcionamento da universidade, todas as coisas que estão em andamento, as coisas que tiveram mudanças na forma, né, de se manter, e também as atividades que a universidade tem de combate à pandemia do novo coronavírus, estão todas reunidas no hot site especial, né, que se acessa através da página da URGS, que é o urgs.br/coronavírus. Até a próxima edição. Obrigado.